E estamos ao vivo! Fala Atrevido, fala Atrevida, eu sou o Fernando Blum e este é o Fala Atrevido Podcast, um talk show criado para provocar, para mobilizar, para inspirar vozes que desafiam o óbvio. Aqui não tem papo morno não, aqui a gente fala com empresários, a gente fala com especialistas, fala com empreendedores, falam com pessoas que transformaram ideias em movimento. E hoje eu tenho uma pessoa aqui muito especial que é exatamente isso que a gente traz, essa voz, essa potência aqui. Deixa eu falar um pouquinho do currículo dela, né? Hoje a gente vai falar com uma convidada que construiu a sua autoridade no campo onde discurso bonito não sustenta resultado. A operação comercial, uma liderança reconhecida por execução, intensidade e performance. Alguém que entende que bater meta pode impressionar, mas construir um time que bate meta sem depender de herói revela liderança de verdade. Atualmente, ela é diretora-geral de vendas na Mundo Apto e vem se destacando por sua capacidade de formar operações comerciais fortes, times mais preparados e resultados consistentes em um mercado onde pressão, velocidade e comando caminham juntos. Eu estou aqui com Andressa Carnevale, a Lux. Uma salva de palmas para ela, gente! Obrigada, Fernando. Obrigada pelo carinho. Seja bem-vinda. Muito feliz de estar aqui no seu podcast. Obrigada pelo convite. Bacana. Vamos falar hoje sobre liderança, vamos falar sobre vendas, vamos conhecer um pouco melhor a Lux, né? Ah, que bom. Sim, do que eu gosto de falar mesmo. Legal. Antes de a gente começar, deixa eu só dar um agradecimento aqui para o Estúdio Kaan. Kaan, que ele assina a identidade visual aqui do Fala Atrevido e eleva cada detalhe desse projeto a um novo patamar de excelência. Se você quer que a sua marca impressione, impacte e se torne impossível de ignorar, segue lá o Estúdio Kaan no Instagram, Estúdio Kaan com C, tá? Ou www.kaan.com.br. A Louco vai ficar passando aqui agora e bora lá, vamos trocar essa ideia. Eu tenho uma curiosidade, por que Lux, né? E como surgiu isso? Conta um pouquinho quem você é pra gente conhecer um pouquinho melhor você. Então, eu trabalho desde os 15 anos, mas eu comecei como assessora de imprensa. Tá. Eu era assessora de imprensa de vários artistas, atores, jogadores de futebol. Então, comecei minha carreira assim. E aí, conheci o mercado imobiliário porque eu tinha uma atriz que ela vinha para São Paulo e sempre ficava de aluguel aqui em São Paulo. E ela falou para mim, procura um apartamento para mim, para quando eu for para São Paulo, eu ficar lá hospedada, que eu não quero mais ter que ficar em hotel ou ficar dependendo, assim, de achar, porque às vezes hotéis eram cheios na época. E aí eu procurei, fui lá na Biara, que fica perto da minha casa. Lembra da Biara? Lembro. Biara, perto da minha casa. A Biara existe ainda, né? Não, existe, só que não é mais no mesmo endereço. Que era na Brasil? República do Líbano. República, tá. Aí foi assim que eu descobri o mercado imobiliário. Passei lá na Biara e parei e falei, eu precisava ver um apartamento. E aí eu comecei a ver folder das coisas. E olha só que loucura, eu sempre escutava falar, tudo na planta, zerava. E eu falava assim, mas ninguém me oferece isso. Eu sempre passo nos lugares e já acabou. Por que ninguém me oferta isso? E aí eu parei lá e falei, eu queria ver um apartamento pequeno, só para quando a pessoa estiver em São Paulo. Vi as opções, então eu mesma escolhi as opções para ela. Legal. Ou seja, eu fiz o trâmite, eu intermediei. Eu já era uma corretora. Você já tava ali, sentindo que a corretagem tava na tua veia ali. Eu já era uma corretora sem saber, né? E aí foi assim que eu comecei, né? Foi assim que eu olhei, deu certo. Aí o gerente, muito astuto, falou: caramba, você já trabalhou de corretora, porque você que decidiu o que ela ia comprar, viu as melhores opções e acabou aqui fazendo. E eu vi o cheque gordo, eu falei, nossa, que comissão alta. Ele me chamou pra ser. Foi esse o início. Tá, e você começou ali. E aí, dali, o que você fez? Você falou que você assessorava jogadores, você assessorava outras pessoas. Você largou a mão disso. Como é que foi essa transição? Você já pulou de uma vez ou foi devagarzinho? Não, foi assim. Primeiro, eu já tava meio que um pouquinho cansada desse... Porque trabalhava fim de semana. Naquela época, tinha muito baile de debutante. Então, os atores que eu trabalhava sempre eram contratados. Então, eu ficava muito viajando pro interior. Então, eu tava bem assim... acumulada. E aí eu tinha ficado também um ano em Londres. Eu já tava eu fui estudar em Londres, eu fiquei um ano lá fazendo estudo, então eu já tava um pouquinho, já tinha visto como era ficar um pouquinho sem ser assessora de imprensa, mesmo que lá eu ainda era assessora de imprensa de uma atriz.
E aí eu fiquei uma temporada em Londres, voltei já querendo procurar algo novo. Novos ares. Novos ares, mas ainda assim… Porque trabalhar com artista também é muito ego, é aquela coisa de… Como eu sou formada também em relações públicas, fiz propaganda e marketing, formei em relações públicas. Então é muito… Tem que estar muito disponível, DNA, cada um tem seu DNA, e aí você tem que ficar ali paparicando. Aí eu falei, poxa, eu tô um pouquinho cansada, acho que eu queria… Mas é porque eu queria algo que fosse parecido com isso, de ajudar pessoas, porém eu queria ser mais remunerada. Era isso que eu tava almejando. Tá. E aí, de repente, surgiu esse negócio da corretagem, mas eu já tava nessa busca. Eu costumo dizer que Deus sempre coloca pra mim as coisas de uma forma, assim, no meu caminho, pra eu prestar atenção. Aí eu falei, poxa, eu tô procurando tanto isso, de repente… Eu encontrei, porque eu ainda posso ter acesso com essas pessoas, eu ainda posso ajudar pessoas a ter uma indicação de bons investimentos e ganhar dinheiro com isso. Então, meio que foi uma transição. Eu fui trabalhando durante um tempo com as duas coisas ainda assessorando, me desvinculando aos poucos e fazendo venda, mas foi começando a dar muito certo desde o início. Pô, que legal, né? Tem um ditado que diz assim que quando você dá um passo na direção do seu destino, o destino dá 2 na sua direção, né? É muito louco isso, né? Porque quando você começa… eu achei meu caminho. Eu senti, né? O que você tá falando, né? A gente tá falando aqui de intensidade. Vamos falar um pouco sobre isso. Essa história de você ser intenso nas coisas. Eu olho para aquilo que eu quero fazer, mas eu sinto também, e aquilo também tá olhando para mim assim, ó, né? Vem para cá, né? Isso. E aí foi exatamente isso. Foi me puxando, porque uma coisa tinha construção com a outra. Porque quando eu também consegui esse apartamento para ela, as outras falaram assim, vem para mim também. Aí começou a ficar, entrelaçar as coisas. Eu falei, poxa, Fluir. Começou a fluir, isso. E aí eu falei, acho que é realmente esse caminho aqui. Aí eu comecei, e na época, então eu comecei no alto padrão. Porque eu vendia também, eu peguei até, escolhi para elas hotéis. Que na época vendia bastante hotel na época. Aí eu falava assim, pega aqui hotel, porque aí quando você vir para São Paulo você pode ficar. Enquanto você não vir, você já tá tendo… Alocando, tá tendo um recebimento, um ganho. Então, foi assim que eu comecei. Putz, que legal, que legal. Não foi por acaso, porque nada é por acaso. Mas foi assim, colocado no meu destino. Mas você já estava procurando, né? Você falou, eu tava lá, eu sentia que eu tava querendo um outro momento na minha vida. E eu queria ganhar mais. Sim. E a corretagem, ela traz isso, né? Porque o corretor, aquele corretor que se dedica, aquele corretor que se entrega… Ele ganha mais daquele que fica, será que dá? Será que não dá? Né? É verdade. E esse nome Lux, de onde veio? Aí o Lux foi o seguinte, quando eu cheguei na Biara, para me cadastrar, já tinha Andressa, que é o meu nome. E aí explicaram que não pode ter, né, o mesmo nome na empresa. A corretora tem que ter um nome só, porque não pode ter nome composto. Porque a gente fazia muita oferta por telefone. Então, Fernando, imagina, eu ofertei pra você a Andressa. Quando chegar lá, você fala assim, Andressa, tem várias. Aí, qual das Andressas? Você não vai lembrar o nome e o sobrenome. Quem dirá, o nome você já vai lembrar, já vai ser muito. Então, eles falam assim, tem que ter um nome exclusivo aqui no mercado pra te proteger. Pra justamente quando você ofertar pra um Fernando da vida, ele saber que é aquela ali e tal. E aí, eu sempre gostei do X por causa do Ike Batista, do multiplicador. Eu falei, eu quero algum com X. E aí, eu comecei a tentar, né? Sei lá, comecei a tentar Max. Comecei alguns nomes e veio o Lux, assim, na minha mente. Porque tem a ver com luz. Eu falei, poxa, eu quero X. E eu sempre disseram, você é iluminada, não sei o quê. Aí eu falei, vou pegar, então, isso pra mim. E gostei. E aí, ainda bem que não tinha o Andressa. Porque eu amo Lux. Acho que pra mim, assim, quando me ligam e falam que é Lux, eu já sei que é de trabalho, sabe? É como se você criasse um personagem. Então, pra mim, assim, o Lux tem tudo a ver comigo, amo. Tanto é que agora, nos trabalhos, quando eu virei diretora, perguntavam, você quer ser Andressa? Que agora, né? Vamos te chamar com um nome mais sério? Não. Não, eu falei, não, quero ser Lux mesmo. É Lux. É muito engraçado que a gente se adapta, não, a nossa própria identidade. Eu sempre falo isso no Fala Atrevido, que nós somos a soma, né? A nossa identidade é a soma dessa bagagem toda que você traz, que você carrega. E esses nomes, vão surgindo e falam, pô, eu sou isso, peraí, eu sou a Lux. Eu fiquei tentando, falei, pô, fico muito curioso, porque eu vi aquele teu vídeo no LinkedIn, você chegando, e você de costas e a câmera te seguindo. Foi o Bahia que fez aquele vídeo? Não foi. Foi o próprio pessoal da Mundo App. Aí eu falei, pô, cara, que energia boa, que coisa legal, que bacana. Eu falei, eu quero conhecer essa mulher, muito legal mesmo. Que bom que transportou exatamente
o que eu tô sentindo, entendeu? Aquele vídeo representa muito. E esse momento pra você? Porque quando você começa na Abiara, né? Alguns anos atrás, né? Que você é muito nova, então, alguns anos atrás. Mas você vem passando por todo esse processo. E esse convite agora para Mundo Hábito, para liderar um time de vendas. Como que é isso para você na tua cabeça? Como é que você enxerga essa ideia da liderança, de fazer um time funcionar, não ter uma estrela só, mas fazer um time funcionar como, né, um mecanismo que vai gerar resultado? Eu acho que até o meu início colaborou para onde eu cheguei, porque eu cheguei como corretora. Só que eu entrei numa equipe que o meu gerente era muito ausente. Assim, lá na Biara mesmo. Ele era muito ausente, ele tinha alguns problemas de saúde e ele era muito ausente. E acabou que eu tive que fazer tudo sozinha. Então, as pessoas mesmo lá da Biara, era um time, por mais que fosse campeão, o time que eu tava, ele era ausente, então os outros gerentes, as outras pessoas não queriam ajudar. Então eu tive que me virar muito sozinha, mas eu acho que aquilo fez com que eu chegasse aqui. Porque eu tentava mudar, vamos supor, eu fui lá no RH e falei, gostaria de mudar de time. Não pode, porque só depois de 6 meses. Você tem que dar uma oportunidade. Então eu comecei a ter que me virar sozinha. Então eu ia, via o campeão, via o que ele fazia, observava muito. E eu fiquei com muito aquilo. Quando eu virar gerente, que eu já tinha essa pretensão. Desde o começo, eu nunca levei o trabalho de corretagem como, por mais que eu tivesse de assessora de imprensa, eu falei, o meu foco era de corretagem. Eu fiquei só por um período, uns 6 meses com assessoria, larguei, mas o meu foco foi sempre construir e ser promovida dentro desse mercado. Então, nunca foi um trabalho que eu não levasse a sério. Era o meu ganha-pão, o meu sustento. Você já tinha uma visão já de longo prazo. Já. E aí, o que aconteceu? Eu peguei com ele, com o meu gerente, tudo que eu não queria ser quando eu fosse gerente. Falei, quando eu for gerente, eu não vou ser omissa, não vou ser ausente, vou ser exemplo. Tudo que eu tô aqui tendo que passar com mais dificuldade, não vai ser em vão, porque eu vou aprender para quando eu chegar lá na frente, eu não fazer o meu corretor passar por isso. Então, eu acho que isso também foi muito importante. Aí, eu comecei no alto padrão, virei coordenadora na parte de... Eu fui campeã, né? Desde corretora, desde os primeiros meses eu fui campeã. Que eu tinha essa carteira já de pessoas que investiam. Então, eu vendia muito para investidor na época. Aí, eu virei coordenadora. Isso me deu a bagagem que eu precisava. Que eu fiz muitas mesas e de diversos tipos de produtos diferentes. Então, eu fui coordenadora da Biara para trabalhar produto da Cirela, da Tegra, na época, que era Brookfield, da Even. Então, eu fui fazendo muita mesa e fui ganhando essa agressividade de venda e essa experiência. Então, foi muito importante para mim de falar com diversos tipos de investidores, até que surgiu a oportunidade de eu virar gerente. Tá. Aí, quando eu virei gerente, veio o desafio. Um pouco antes, eu resolvi montar um blog. Eu e uma amiga montamos um blog que chamava Blog da Lux. Então, desde isso em 2012, tá? E esse blog, Fernando, falava do mercado imobiliário. Eu fui a primeira blogueira do mercado imobiliário, lá atrás. E aí, eu colocava lá os produtos da Biara, porque o intuito era trazer cliente. Então, eu colocava os produtos da Biara, e aí vinha perguntas. Só que tinha muito cliente que perguntava de taxa de evolução, de coisas de Minha Casa Minha Vida, que eu não tinha a menor conhecimento. E aí, eu tive que estudar sobre isso para poder responder no meu blog. Então, foi assim que eu comecei a gostar do mercado imobiliário. Fui começar a estudar para saber do meu blog. E, coincidentemente, eu tinha virado gerente. Eu fui num plantão, captar uns corretores, chamar uns corretores num plantão vizinho lá. E o pessoal topou trabalhar comigo. E quando chegou lá na Biara, eram 5 corretores. Eles falaram assim, eu quero fazer um produto de Minha Casa Minha Vida. Eu tomei um susto, porque eu falei, nem sabia que o plantão que eu tinha ido era de um produto Minha Casa Minha Vida. Eu fiquei com vergonha. Só que, assim, sempre fui assim. Se eu não sei, eu vou atrás de saber. Como eu já estava tendo esse público do meu blog para me chamar para falar de Minha Casa Minha Vida, eu juntei, fui na Caixa Econômica, para você ver, né? Eu fui na Caixa Econômica e fui pedir um treinamento sobre Minha Casa Minha Vida, para eu ter conhecimento, poder voltar com o meu time e procurar na Biara qual produto Minha Casa Minha Vida para colocar esse time. Então, foi assim que começou. A minha diretora da época não queria que eu fizesse Minha Casa Minha Vida. Por quê? Porque eu já tinha uma história no alto padrão. Então, ela queria que eu fosse pra Gafisa, com o meu time, com a Even, com outros players, né? Com a Ezetec, que eu ia muito bem. Mas eu peguei e falei, não,
eu ia escondido nos produtos da Econ na época. Eu ia escondido nos produtos da Econ. Aí ela descobriu, ela falou assim... Eu falei, o que eu preciso pra você deixar eu fazer? Ela, se você for campeã, eu deixo. Só que ela achou que eu não ia ser campeã, que ela não sabia que eu entendia de Minha Casa Minha Vida. Porque eu tinha Você já estava nos bastidores ali se movimentando para entender esse mercado. Que legal. Exato, eu tava treinando que ela não sabia. Porque eu tava treinando fora, aprendendo. Então eu falei, vou ser campeã. Se eu for campeã, você deixa? Deixa, aí eu fui campeã. Aí foi quando eu comecei. Graças a Deus eu descobri isso. Isso foi mais ou menos em 2016 que eu descobri Minha Casa Minha Vida. E foi uma das primeiras. Como mulher, a primeira com certeza. Porque é um mercado muito masculino, né? O mercado imobiliário, ele é... Se bem que hoje eu acho que tá meio equilibrado, né? Tá bem equilibrado. Eu vejo muitas mulheres, muitas corretoras trabalhando. Ah, sim, mas tô falando No Minha Casa Minha Vida. No Minha Casa Minha Vida. Ó, você falou uma coisa interessante. Você, em 2012, você tinha um blog, que é o que o pessoal tá fazendo hoje, que é gerar conteúdo para atrair pessoas interessadas, para as pessoas entenderem um pouco do produto e tal, e aí você vender a partir daí, né? Quer dizer, essa visão é muito importante. E uma segunda coisa, a parte da gerência. Tem uma coisa que é, o corretor, quando ele está trabalhando para ele ganhar a comissão dele, está trabalhando para ele. Mas quando você passa para um nível de liderança, a gerência, a coordenação, você trabalha para o time render, né? E como que é isso para você, assim, quando você acorda de manhã hoje, você fala assim, cara, eu tô pensando mais no meu time do que em mim, né? Não, isso foi desde o... Porque eu acho que eu passei por essa falta de liderança minha. E é tudo que eu não queria ser. Eu falei, cara, já que eu tô faltando isso, eu quero ser a melhor gerente. Tipo, eu quero fazer disso algo que... Porque eu não sei se é só comigo que acontece isso. Eu falei, então eu vou ser um exemplo de gerência. E aí eu quero saber a dor do meu corretor. Foi por isso que quando eu peguei esse time de Minha Casa Minha Vida, em vez de eu convencer eles a ir pro alto padrão, que é onde eu tinha propriedade e o mar azul pra mim, tranquilidade, eu falei, não, eu vou fazer com... Vou dar o que eles querem. Eles querem ir pra lá? Eu só vou ter que aprender pra levá-los lá. Nisso, meu blog, ele foi vendido pra Infomoney. Ficou 6 meses no ar, foi um sucesso. Tinha um nível de audiência às 7 horas da manhã absurdo, porque tinha muito investidor. E à tarde tinha muito mercado popular. E por que eu vendi? Porque começou a ter outros players, outras construtoras que queriam fazer propaganda no meu blog e não era produto da Biara. Então, criou um conflito. E o meu diretor falou, não vai dar para você, ou você faz só dos produtos que a gente tem dentro de casa, ou você não vai poder ter o blog. Como me tomava muito tempo também, porque eu acabava não sendo uma excelente gerente. Tá se dividindo ali, né? E tinha essa coisa... Eu recebi uma proposta para Infomoney e vendi. Então, isso é muito interessante. Isso lá atrás. Aí, quando eu virei essa gerente, foi isso que eu pensava. Como eu posso atender? Então, meu grupo foi separado, meu time, em três departamentos. Então, eu tinha o pessoal de alto padrão. Aí, eu falava que eu mudava o chip. Eu fazia as minhas reuniões eram divididas em 3. Era para o pessoal de alto padrão, o médio alto e o popular. As minhas reuniões com o meu time não eram todos juntos. Tá. Por quê? Porque eu entendi que cada um tinha que ter um perfil. Acho que esse é o grande diferencial. Por eu ter feito relações públicas, eu entendo que não adianta você falar com as pessoas. Você tem que falar do jeito que elas... Didaticamente, do jeito que elas conseguem... A linguagem delas, A linguagem delas. Então, depois que eu fiz dessa maneira, separei por share ali, esses departamentos que eu digo, eu consegui atender melhor. Então, quando eu ia para um produto, às vezes eu saía de um produto, sei lá, da Gafisa, ia ver meu time lá na Econ. Já mudava o chip, entendeu? Eu tenho que falar até com o cliente. Era muito mais agressiva a forma que eu falava com um cliente de alto padrão do que com um cliente popular. Até a vestimenta. Eu ia para o cliente popular, mais simples, e falava a linguagem deles. Então, acho que é isso. E é a linguagem do meu corretor. O corretor tem que se identificar com você. E o corretor ele precisa estar preparado também para cada público, né? Exato. Você prepara o corretor para falar a linguagem do público. Minha Casa Minha Vida é um público completamente diferente, com expectativas diferentes, né? Quer, de repente, o primeiro imóvel, tá com aquele sonho da casa própria, né? Aquela coisa. E o de alto padrão, ele tem uma outra... é o investidor, é alguém que está buscando novas... Então, essa linguagem é diferente, né? É isso. E é isso que eu passei para eles e ensinei. Ah, que legal. Nessa trajetória, porque tem muita gente que passa por um momento de liderança que não traz bagagem, mas a pessoa vira líder. E aí vem tem um nome chamado síndrome do impostor. Sabe aquela história de, será que eu sou capaz? Será que eu consigo? Isso aconteceu com você em algum momento? Você teve algum momento de conflito? Falou assim, puxa, será que eu dou conta ou não?
Como que é isso pra você? Não, porque não tive esse conflito, porque só se foi nesse primeiro ponto, quando eu peguei esse pessoal do Minha Casa Minha Vida, que eu percebi que eu não tinha bagagem, que eles sabiam mais do que eu, mas eu já estava, por coincidência, estudando um pouco e fui me aperfeiçoar. Então não deu tempo de ter essa síndrome do impostor, porque eu simplesmente fui ali me aperfeiçoar para voltar com tudo e falar: agora eu sei, eu tenho essa bagagem. Então eu não cheguei a sentir isso. Você meteu as caras, você foi lá. Não, eu acho que esse tipo de atitude é uma coisa assim que eu sempre fico muito curioso, porque tem coisas que você aprende. A pessoa vai para a faculdade, fica lá 4 anos, aprende técnica, aprende um monte de coisa. Mas tem algumas coisas, que é o que eu chamo dos atrevidos, que são as pessoas que têm a coragem de botar o peito e vai embora, vai para cima, né? Então, acho que é um momento muito de transformação hoje no mundo, onde são poucas as pessoas que têm essa coragem, têm esse atrevimento. Inclusive, a parte do atrevido que eu falo antigamente se falava, eu achava, né, que atrevido era uma pessoa mal educada. Porque meu pai falava assim, não seja atrevido, não seja... Não, né? Não era isso? Era Falava, isso. não seja... Não fala assim desse jeito. Pô, mas atrevido... Depois de um tempo, eu falei, não, peraí. O atrevido é o ousado, é aquele que faz acontecer. Dentro da tua equipe, você olha, porque tem aquela história, né? Às vezes um excelente corretor, ele é extraordinário, bate meta, não sei o quê. Aí você promove ele, você perde ele. Como que é isso? Você tem esse feeling pra Consigo. sentir? Eu tenho esse feeling. E eu me considero, assim, muito atrevida. Corajosa mesmo, porque é isso. Se eu não sei, eu vou procurar saber. E eu sempre fui atrás do que eu queria. Então, mesmo quando eu tava lá na Biara e fui pra Econ, fiquei lá pra Econ mais uns 5 anos. No total deu 10. Eu entrevistei a Gil da Econ semana passada aqui. Eu sei, ela é minha melhor amiga. Ai, que legal, que legal. E ela também é outra atrevida, ela é outra corajosa. E a gente se parece muito, porque quando eu também tava na Biara e mudei lá pra Econ, que a gente trabalhou juntas, eu trabalhei com 10 anos no total. Eu também fui atrevida, fui pra lá, falei, agora eu vou deixar aqui toda essa parte, essa bagagem que eu tenho de alto padrão, vou focar aqui no popular. Fui lá, fui campeã, virei diretora geral da Econ Mais. E aí, foi quando eu quis nadar com os tubarões, que eu falei, eu quero ir pra Curi. Tá. Que eu queria ir pra melhor. Por isso que eu tô falando, então eu sou atrevida, eu quero, não tenho medo. Eu falei, eu quero ir lá, que é referência. E fui pra lá, fiquei 3 anos, né, como você sabe. Fiquei lá 3 anos, aprendi muita coisa. Realmente, eu falo que eu fiz um MBA. E aí veio a proposta da Mundo Apto, que é maravilhoso, Antônio, Pauderley, Cetinho e Pauderley, que me convidaram. E, de novo, fui atrevida, porque eu tava lá na grande... Você já tava chegando naquele nível que é o conforto, né? Que você fala assim, agora eu já domino, já conheço. Não, já tava nisso, mas pra mim, já tava ali, dali, não ia ter mais pra onde. Eu já era a diretora lá, não tinha mais pra onde... Expandir, crescer. Expandir. Aí veio essa proposta de ser diretora-geral da Mundo Apto, que é o quê? A gente quer elevar a Mundo Apto, levar ela pra vender 3 bilhões aí, em coisa de mais 2, 3 anos. E aí é um desafio, fiquei super empolgada. Então, isso eu acho que já tá em mim, esse DNA de desafio, de querer. Então, pra mim, não tem... E aí eu identifico as pessoas que têm medo, sabia? Então, quando você tá falando do mercado, tem gente que é muito boa, mas assim, vai ser sempre corretor. Porque não tem essa ousadia. Não dá o passo, né? Mas eu adoro gente que pede. Eu gosto de gente que vai lá na minha sala e fala assim, eu gostaria de ser gerente, eu gostaria... Porque a pessoa que pede, me lembra a mim. Porque tudo que eu conquistei... Foi tudo, eu ia atrás. Nunca ganhei nada, nunca... Não tem alguém que falou assim, foi referência, me ajudou. Não veio de mão beijada, Não, né? até do meu primeiro gerente, que era ausente, até da minha diretora que não deixava ir lá fazer o popular. Entendeu? Então, nada veio. Então, eu gosto muito dessa pessoa que pede, que quer. Porque aí também eu posso cobrar dela. Se não quis, então vem aqui. Posso cobrar mais, né? Porque cobrar eu já vou. Mas eu posso cobrar mais. Então, eu adoro também gente atrevida. Boa. E eu identifico. E quando as pessoas também, que eu vejo, que foge, tipo... Pessoa é corretor tal, aí você fala, vamos falar de gerência? Não quero agora. Eu já identifico ali que... Tá. Eu falo que tem 2 tipos de pessoas no mundo. Os retraídos e os atrevidos. Acabou. Isso. O retraído fica ali. Tem um novo desafio. Mas será, né? Que eu falei até da síndrome do impostor, mas será que eu consigo? Aí a pessoa fala, não, deixa eu ficar aqui, é confortável. Só que a pessoa não cresce. O atrevido, ele vai passar por riscos, ele vai se expor, né? Mas ele também tem aquela história, né? Grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Então, você quer subir o nível, você também tem que botar a cara ali, não é? Você acredita que hoje, para o corretor ter sucesso,
é mais técnica, porque tem essa coisa da técnica de venda, de falar a linguagem do cliente, entender, gerar valor, ou mentalidade? Eu O acho que que você acha? tem uma mistura dos dois. Tá, Acho que técnica te ajuda muito. tá, Eu tenho campeões que são retraídos, mas que têm técnica. tá. Então, assim, agora tem também a mentalidade ajuda. Não adianta o cara ter técnica e ser também, vida, aos céus, nada É o certo. hard, Nada... né? Aí não dá. Então, eu acho que ajuda as duas coisas. A técnica sem a mentalidade não adianta. Agora, a mentalidade pode dar mais certo sem a técnica. Mas Tá. a técnica não vai sozinha sem também a mentalidade. Tá. E o que você acha, o que separa hoje o vendedor motivado do vendedor de alta performance? Aquele que ele performance todos os meses, ele é um reloginho. Essa pessoa tá pum, pum, batendo todos os meses, ele tá ali em alto nível. O que separa? O que você acha? É só mentalidade ainda ou tem alguma coisa a mais? Não, eu acho que tem pessoas que são mais organizadas. Tem pessoas que têm a mentalidade, mas é desorganizado, perde o foco. Ou só motivadona, né? Mas Muita não energia adianta. dispersa. Eu acho que a organização, Uhum. independente, a organização é o principal. E disciplina, né? Claro, organização e disciplina não tem como você perder. Se você fizer todos os dias. Eu costumo dar o exemplo do Senna, né? O cara treinava todos os dias, mesmo sabendo o que tinha que fazer, ele ia lá, ele treinava na chuva. E quando tinha a corrida, a gente torcia ainda pra chover, pra ele correr melhor e ganhar, com certeza. Mas eu costumo dar o exemplo dele, porque, assim, é extremamente técnico. Mas tem a cabeça também que ajuda você a falar que você vai chegar lá. Mas se a pessoa não for organizada e disciplinada, não adianta a técnica. Eu não sei quem foi, onde eu vi, mas falou que a disciplina ganha da motivação sempre. Porque para você estar motivado, você precisa acordar hoje e falar assim, nossa, hoje vai ser incrível, vai ser legal, hoje eu vou bater meta. Claro, Mas se acredito. você acorda meio, hoje eu tô meio, o tempo tá meio esquisito, acabou. Se você não tem a disciplina de fazer o que tem que ser feito, não é? Uhum. Eu acho que isso a pessoa vai perdendo a performance, né? Exato. É igual treinar. Às vezes, nem todo dia você tá ali a fim de treinar, mas tem que ter a disciplina de ir. Se você for treinar mesmo sem motivação e fizer o treino, vai dar certo. Mas você tem que ir, disciplina. Tem que fazer. A disciplina é o mais importante. Na parte da liderança, você falou, poxa, o que me inspirou a buscar algo diferente foi exatamente não ter um líder Pra me inspirar. que me inspirava, que me gerava exemplo, né? Porque tem aquela história do líder que é um alerta, que eu acho que é isso que você falou, que é um gerente que ele não tá fazendo as coisas que você esperaria, e tem um líder que é o exemplo, que você olha e fala, opa, é um caminho que eu tô vendo, eu quero. E esse é um momento de ruptura, né? De você olhar e falar, poxa, eu não quero isso. Sim, e eu uso esse exemplo porque às vezes meu corretor fala assim, porque o meu líder, querendo colocar a culpa no líder. E aí eu dou o meu exemplo, falo, que bom, eu fiz disso do limão à limonada. Eu não tive um líder que me ensinou e por causa disso eu fiquei tão brava que eu falei, agora eu vou ser independente e eu prometo pra mim mesma que eu vou ser o líder que eu gostaria de ter tido. Então eu acho que foi essa ruptura, desde o início. Pô, que legal. E é muito bom isso pra mim, porque não tem como alguém chegar lá e falar que não tá vendendo por causa do líder dele. Não tem desculpa, Não não tem tem desculpa. saquequé. E eu acredito que o líder não te ajuda, mas não tem como ele te atrapalhar. Porque isso é de dentro de você. Não é a historinha que ele vai criar, não tive ajuda, não tive apoio, não tive suporte. Não, você teve todas as condições e você só não performou porque você não quis ou... É claro que um líder como o meu, eu não quero pro meu time. Não é isso. Só que ele não pode usar... Então, por eu saber que os líderes que eu escolho pro meu time têm passado pelo meu crivo, eu não venho em você com essa desculpa. Entendeu? E qual que é o maior erro que os corretores, no caso, eles cometem que pode impedir exatamente essa visão, essa performance mais eu mais acho alta? que é depender do outro. Se você sabe que você... se você acordar cedo, ir lá pra roleta, fazer as suas 200 ligações por dia, que são as técnicas. Então, ter a disciplina de estar lá, aplicar as técnicas que a gente ensina, não vai ter como. Não vai ter como, porque produto é bom. E eu já vendi produto que só eu vendi. Na Biara eu já vendi um produto que somente eu vendi. Ou seja, eu acreditei no produto e vendi uma laje. Fui a única laje da Biara. Passou daquele produto, fui eu que vendi. Passou 6 meses, abortou o projeto porque não vendeu mais. Mas eu acreditei tanto que eu vendi. Você vendeu. Olha que doideira. Que doideira. Então, pra mim, não adianta falar também que o produto não é bom.
No caso, eu até estava falando isso com a Gil. A gente faz um meeting de corretores. A gente precisa vender primeiro pro corretor. É o nosso Sim, primeiro corretor cliente. é o cliente. O corretor ele precisa comprar aquele produto. Ele precisa olhar e falar assim, putz, esse produto aqui vai transformar vidas. Uhum. Né? E qual que é, no caso do meeting de corretores, qual que é a principal mensagem que você gosta de passar para esses corretores? Se ele compraria, vocês comprariam esse produto? Aham. Porque ele tem que estar convencido. Como eu falei, eu comprei aquele produto que eu vendi. Eu gostei dele, eu Uhum. amei e eu vendi. E não adianta que os outros falavam que não ia ninguém no plantão, ninguém falou que acreditava naquele produto, mas o que importa é a minha percepção. Eu gostei do produto. Então, acho que primeiro a gente tem que encantar o corretor. Claro que a gente também vai dar o melhor produto para ele. Né? A gente vai dar o melhor produto para ele. A gente trabalha para dar o melhor produto. Tem muito concorrente hoje. Então, a gente trabalha para entregar o melhor produto para aquele corretor, as melhores condições. Mas, assim, ele tem que estar convencido. Se eu tiver que ir lá convencer todo dia ele de que ele... Vai lá vender, vai lá vender. Aí acabou, né? Então, o momento ali do meeting é muito importante, que é o encantamento. Uhum. Mas eu acho que o principal é mostrar que você tá junto ali. Tipo, tô ali, a gente vai estar junto, brigando por você. Faz o seu trabalho que eu faço o meu. Porque o meeting não é um momento de você ensinar mais nada. É um momento de você criar essa energia ou sinergia, né? Fazer com que os corretores estejam... É mexer com o lúdico. Mexer com o lúdico, né? Com o motivacional no sentido de fazer o coração dar uma queimada. O cara fala, opa, eu quero sair daqui, vou ganhar dinheiro. Porque às vezes a gente olha e fala assim, não, o corretor ele tem que ter essa ambição, né? Que a ambição muita gente acha que é negativo, mas na verdade é super positivo. Tem que ter. É super positivo. Ó, eu quero ganhar dinheiro, eu quero transformar vidas, realizações, mas eu também quero ganhar dinheiro. Uma vez aconteceu dentro de um meeting que eu estava, muitos anos atrás, eu acho que era, não vou falar nome de corretor aqui, também não vou lembrar, mas o pessoal estava meio acanhado, meio retraído, aí o gerente falou assim, não, a gente baixou o preço, não sei o que, do produto, e todo mundo, vibrou, eu fiquei assim, por que eles estão vibrando? Porque baixou, mas quando baixa o valor, baixa também a comissão, Baixa né? a comissão. O que você acha desse tipo de atitude? É um negócio que é factível no sentido de que, olha, eu preciso vender alguma coisa, e talvez o Minha Casa Minha Vida, nem sei se na época tinha, porque faz muitos anos isso, mas, de repente, um produto de alto padrão, você está buscando valores mais elevados, porque a tua comissão melhora, não é isso? Né? Não, eu acho que assim, a campanha... Corretor gosta também dessas campanhas de desconto. Que às vezes ele tem ali um cliente na carteira que acabou não fechando a conta. Então ele gosta muito. Então ele vibra uma porque oportunidade para ele. Ele vibra porque ele sabe que ele vai poder retrabalhar aquela carteira que ele tem. Tá. Então é válido. Mas assim, às vezes a pessoa... Vamos supor, quando eu trabalhava na Cury, só do corretor tá na Cury, o telefone dele tocava. A concorrência ligava pro cara. E aí eu costumo brincar, mesmo nem sabendo se ele era bom ou não. Às vezes até o corretor ruim, ele é ligado porque você tá numa vitrine ali. Uhum. Aí você liga e eu costumo dizer, gente, a grama do vizinho parece ser mais verdinha, mas muitas vezes ela é de plástico. Então, assim, tá mais dentro de você. Eu gostei dessa. Tá mais dentro de você do que onde você tá. Então, se o cara é bom, é que assim, ó, eu tenho muito na minha mentalidade que, independente de onde eu estiver, eu vou vender e vai ser um sucesso, porque tá dentro de mim. Então, é isso que eu tento passar pra eles. Tá dentro de você, cara. Você é o cara, você pode acordar todos os dias e no pior produto da empresa e você vai vender. Se você tiver essa decisão já tomada na sua cabeça. Então, a parte da mentalidade também é muito importante. Mas tem que ter a disciplina. Né? Não adianta você só ter a mentalidade e não ter ação. Só o pensamento positivo, né? Uhum. O brasileiro, normalmente, ele é muito otimista. Você pergunta pra qualquer brasileiro, ele fala assim, nossa, eu vou ganhar na Mega Sena. Uhum. O Brasil vai ganhar na Copa. Minha vida vai mudar, eu vou ficar rico, não sei o que lá. Mas o otimismo só pode ser uma faca de dois gumes, né? Porque você fica esperando que alguma coisa externa aconteça. Fica no conforto. Porque o que eu vi no mercado é que quando não tá bom, economia, subiu taxa de juros, sei o quê, aí é a desculpa preferida. Não tô vendendo por causa da taxa de juros. E essa parte, né, a gente fala do mindset, da mentalidade, junto com a disciplina, gera corretores com uma potência incrível, né? O que para você faz com que o corretor, ele abandone as desculpas que geralmente se tem dos retraídos, das pessoas que não estão vendendo, daqueles que batem recordes de vendas?
Ah, mas é essa. Que é o que a gente tá falando também, né? Que eu acho que é um exemplo você, né? Ah, mas aí é o trabalho que a gente faz nos treinamentos. Eu dou muito treinamento, eu mesma. Tá. Então é pegar aquele cara que às vezes tá 3 meses sem vender e falar qual que é. Aí sim, às vezes ele tá passando. A parte também de ser mulher é muito boa, porque a gente tem a sensibilidade. Isso nasceu com a gente. De perceber também quando uma pessoa tá passando por algum problema pessoal e não tá conseguindo se desvincular. Então, trazer pra perto e falar: o que que tá acontecendo? Se abre comigo. Porque às vezes a pessoa, quando é com homem, geralmente, corretor com gerente homem, às vezes ele tem uma vergonha. E aí, quando é com uma mulher, ele se sente Ah, mais é? à vontade de falar. Então também tem essa percepção de trazer a pessoa pro jogo e contar pra ela, lembrar quem ela é. Porque às vezes é um corretor que fazia muito sucesso e de repente não. Tá acontecendo alguma coisa, porque não é normal. Não é porque aquele cara é bom, é disciplinado e tá indo, tem técnica, mas não tá com a cabeça boa. Aí você chama a pessoa e fala: ó, o que tá acontecendo com você? É isso, isso e aquilo? Não é o lugar. Aí, geralmente dá certo. Geralmente a pessoa conta pra você que tá passando por algum problema, sei lá, a mãe tá doente, tá com problemas pessoais no casamento. E aí você consegue trazer a pessoa de volta e falar: se você ficar sem vender, vai ajudar? Vai Não, né? piorar ainda Vai mais, piorar. né? Então vamos reconquistar? Quer reconquistar a mulher? É dinheiro, tal. E você traz esse. Acorda, né? Um bom líder é um bom psicólogo também, um bom Muito. terapeuta. Porque tem que entender, tem que ter essa sensibilidade, né? De Tem. entender. E geralmente quem faz mais terapia é mulher. Ah, é? É. Então, geralmente, a gente tem que trazer o cara e ser um pouco de psicóloga dele. Aham. E quais são as reclamações mais frequentes? Tô com problema familiar, tô com problema. Pra não vender. Ah, sempre assim. Hum. Ah, tá difícil o mercado. Ah, porque teve o carnaval. Ah, porque teve agora. Vai ter a Copa, vai ter desculpa da Copa também. Vai ter a desculpa da Vai. Copa, né? É. Mas quando é no pessoal, geralmente é em casa. É com esposa, com filhos. Ó, E aí geralmente vai é. travando. É o psicológico, né? Eu sempre falo, É o não, psicológico. a gente não. A gente pode dar volta, pode ter técnica, que eu acho que ajuda muito, né? Você falou da disciplina e eu concordo 100%, porque durante muito tempo a gente acreditava que a pessoa tem que estar motivada. Motivação é importante para você começar. Você acorda, você tem Uhum. que, para você sair da tua cama, você tem que estar motivado. Mas o que faz você continuar, né, como a gente falou, é a disciplina. Mas para construir essa disciplina é a tal da repetição, todos os dias, né? Uhum. Até aquilo virar um hábito. Até virar um hábito. Boa. Até virar um hábito. Quando vira um hábito, no caso do meeting, que é um tempo muito curto, o cara tem que estar preparado ali já com só para olhar e vou vender. Sim, ele já tem que ir lá. Eu acho que no Meet a gente tem que passar pra ele pra ter alguma coisa ali, um clique que ele vai pensar na estratégia dele. Porque é quando era comigo. Tipo, quando eu era Hum. corretora, eu simplesmente ia pro meeting, prestava muita atenção em tudo, pegava já a planta. Geralmente eu não pegava a planta que era mais óbvia de vender, eu pegava assim, via a planta e falava assim: essa planta ninguém vai focar, então você campeã nela. Porque eu vou ter menos concorrência nessa planta aqui, então eu vou focar. Na época não tinha anúncio, né? Eu vou focar em ofertar e vou falar dessa planta aqui específica. Então o meeting é para te dar um clique no sentido de que da onde você vai, porque você vê ali o preço, vê as tipologias, ver os andares. Então, para mim, o meeting é para você criar ali a sua estratégia, Uhum. entendeu? Aproveitando, eu lembro que muitos anos atrás os meetings duravam assim 3, 4 horas, porque o pessoal queria treinar, eles queriam fazer um pacotão de falar do produto. Hoje é muito mais direto ao ponto, né? É, muito mais objetivo. Você mostra o produto. O que na comunicação, se você contrata alguém para falar para o teu corretor, qual que é a principal mensagem que você gostaria que ele saísse dali? Eu acho que a gente tenta mesclar. Hum. Por exemplo, tem meeting que a gente traz alguma referência de fora, que é para falar justamente sobre motivação. Uhum. No nosso próximo meeting, a gente vai ter uma surpresa aí de um amigo pessoal que vai lá para falar justamente sobre motivação. Aí tem alguns outros meetings que a gente pode trazer alguém que é mais da parte técnica, de falar. É que assim, se tá um momento de. Vamos supor, do HIS1, que a gente tem que vender exclusivamente só para o cliente final. Então, a gente explicar o motivo. Acho que tem que dar uma satisfação. Ó, por causa disso, 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 a gente tá focando nesse perfil aqui de cliente. Então, o meeting é sempre para você comunicar ou dar uma satisfação para o corretor.
Pra ele poder se sentir seguro. Não é porque a gente não quer, é porque a gente não pode. Então, eu acho que o meeting é onde a gente... Cada meeting tem que ter... Depende do produto, entende? Cada meeting tem que ter... Cada produto vai falar uma linguagem com o corretor. É isso. O que é HIS? Não, do HS1, HS2, que são os produtos de Minha Casa Minha Vida, né? Ah, tá. As faixas, é isso? As faixas, isso. Ah, tá. As faixas dos Minha Casa Minha Vida. Então, às vezes, é um produto HS1 que é direcionado para o cliente final, não para o investidor. Então, a gente tem que mostrar para o corretor onde está aquele cliente. Dar o direcionamento. Tá. Entendeu? Ele vai precisar da disciplina dele para ir lá. Mas a gente já está falando, ó, esse cara ganha X, geralmente trabalha CLT ali na região. A gente dá o caminho. Ó, nesse raio aqui que você tem que procurar ele. Você tem que procurá-lo nessas empresas aqui. Na empresa XP, na empresa XPTO. Então, assim, a gente dá o raio. Então, o meeting é um direcionamento. Tá. Entendeu? Então, vai depender do produto. Então, se é um produto que tem um limitador de salário, a gente já vai falar onde está esse cliente e que tem um limitador e o porquê que tem um limitador. Agora, se é um limite livre, que é o R2V, que é a faixa, que é livre, então a gente fala, ó, isso aqui você pode ofertar para sua carteira de investidor, porque esse produto permite. Então, é dar um direcionamento para ele. Por isso eu tô falando, tem que ser estratégico. Aí quem tá ali escutando, entender, em vez de ficar, não, mas eu queria vender pro meu cliente isso aqui. Mas não vai vender, entendeu? Então não adianta você Foi feita uma pesquisa de mercado, foi feita uma inteligência ali. Não gasta seu tempo ali. Vai nessa aqui que tá bem, entendeu? Tá. O que você acha hoje com esse crescimento da inteligência artificial? Tem muitas pessoas só usando inteligência artificial para fazer roteiro de vendas e parece artificial, né? Como é que você consegue separar isso? O que você recomenda para esses corretores fazerem? Já que vender, na maioria das vezes, é olho no olho, né? Na hora do fechamento, principalmente e tal. Vocês estão usando inteligência artificial em alguns momentos? Como é que está sendo aí a tua gente rotina? usa inteligência artificial, mas assim, nada vai substituir o face-to-face, né? Nada vai substituir. Por quê? Até porque esse cliente do Minha Casa Minha Vida, ele é um cliente mais desconfiado. Então, ele quer ir no plantão, ele quer que você explique pra ele. Eu acho que a parte da inteligência artificial é pra gente fazer um filtro. Tipo, eu tenho uma carteira, aí eu vou bater uma inteligência artificial, que a gente chama de robô, pra poder trazer esse cliente de primeira mão, que ainda tem interesse. Só que a hora que o cliente fala que tem interesse, aí tem que ser uma pessoa que vai lá e fala, então tá, eu tô aqui. Então, a inteligência artificial é só para trazer o cliente de volta, entendeu? Trazer o lead, assim, trazer uma oportunidade. Isso. Esquentar. Uma das maiores reclamações que as pessoas têm justamente é de ficar falando com máquina. Por exemplo, você manda pro WhatsApp, aí tem lá... Ninguém gosta, eu não gosto. Aperta 1, aperta 2, aí vem um texto pronto. Se você vai fazer isso, aperta 3. Aí você fica ali 10 minutos, às vezes mais do que isso, conversando. Você fala, cara, eu quero falar com uma pessoa real, com um ser humano, que entenda ali as minhas aspirações, os meus sonhos, alguma coisa que eu quero, né? Ó, eu compro tudo na internet. Tudo. Até o meu carro eu comprei no Mercado Livre. Sério. No mercado, é mesmo? Verdade. Caramba. Então, eu sou uma pessoa que... Eu compro tudo na internet. Então, eu sei como que é. Eu sou uma cliente. Então, se eu falo com um robô, não me importa de... você tem interesse nesse produto? Sim. Mas eu quero que tenha alguém... Não me importa se ele me perguntar de primeira se eu tenho ou não. Sim. Essa primeira triagem tá tudo certo. Não tem problema. Tá. Eu entendo. E não é porque eu trabalho com isso. Eu não me importo. Sim ou não é o objetivo. Ok. Só que quando ele voltar, eu quero falar com ele. E às vezes, se não for, eu já perco a paciência também. Eu já falo, então tá, tchau. Se eu vejo que é robô, continuando. Muita perguntando, mas você quer dessa cor? Você quer desse sabor? Já me irrita, entendeu? E outras vezes também a gente esquece. Quando a gente tá falando com um robô, aí toca o telefone, você esqueceu da pessoa ali. Acabou. Do robô. Aí você volta, você não respondeu tantos minutos. Já me irrita. Então, eu pego essa linguagem comigo que não funciona e não falo, não vai adiantar. Porque eu que sou uma pessoa assídua só da internet, não gosto. Do Mercado Livre, foi uma campanha que aconteceu com a marca de carro que eu comprei, que falou que se comprasse pela Mercado Livre, ia ter 10% de desconto. E eu peguei e comprei pelo Mercado Livre. Olha claro só. que eu já sabia... Eu não tinha nem ido ver o carro, tá? Mas eu já sabia qual era o carro, de ver as propagandas Você e viu tal. a foto e eu falei, isso que eu quero. Não tem como eu não gostar, né? Um carro elétrico, eu falei, não tem como eu não gostar. Tá. E aí eu comprei. Mas também tive que retirar na loja, não chegou na minha casa, não. Já pensou? Seria bom, né? Porque eu acho que o brasileiro, ele é muito desconfiado. Eu acho que de uns anos pra cá,
né? A gente veio comprando online, acho que a pandemia trouxe muito isso, já Sim. compra online. Eu acho que hoje a gente tá mais, eu também, eu infelizmente, ou felizmente, não sei, porque a gente vê que muita loja, muita lojinha de bairro foi fechando, porque a Amazon, o Mercado Livre foi Foi dominando, dominando. né? E a gente foi comprando, eu vou comprar, vai chegar hoje? Opa, que beleza, né? Então, mas é diferente porque aí você não tem uma conversa. Por exemplo, o meu carro, eu já sabia que eu queria aquele carro. Tá. Eu já tinha definido olhando no site e tal. E aí veio essa campanha e eu comprei. Mas não foi uma. Não é que eu fiquei lá no Mercado Livre perguntando, mas tem quantos cavalos? Mas não sei o que lá. Eu não fiquei discutindo, eu já tinha decidido. Então, acho que é isso que é importante. Uhum. O robô, ele tem que ser pra te ajudar na praticidade. É sim ou não, objetivo, não pra ficar tirando dúvida. Né? E aí, um apartamento é um apartamento, principalmente primeiro móvel. Então, você chama o cliente e você leva ele pro plantão. Lá no plantão, que a gente vai tirar as dúvidas e vai convencer. Vai ver o decorado. Vai sentir, né? A pessoa tem que Sim, sentir, tem né? que sentir. Porque É uma emoção. É uma venda emocional. E a compra é uma compra que ele vai se comprometer ali durante algum tempo para pagar e tudo mais, né? Tem uma decisão. Sim. Né? Deixa eu só ver aqui que tem gente escrevendo aqui no chat aqui. Deixa eu ver o que eles estão mandando aqui para você, ó. Luan Carnevale, você conhece? Ah! Meu irmão. Você é meu orgulho. Tem o Valdemir Caetano. Que lindo, Lúcia, também é meu orgulho. O Andressa, pessoa 1000. Maravilha. Gente, manda a pergunta aqui para Lux. Daqui a pouquinho a gente já tá partindo. Nossa, falamos bastante coisa aqui. Passa rápido, Cara, né? A gente Caramba. tá bem... Eu sou falante mesmo. Não, eu adoro, porque eu também sou. Esse é o problema. O meu desafio como entrevistador é falar menos e ouvir mais, né? Então, às vezes eu deixo... Eu sei como é, porque ó, eu tive podcast na Econ. Eu adoro. E eu que apresentava o podcast da Curi. Era eu e o Ale, a gente revezava, né? E eu adorava. E eu vou ter o podcast da Mundo Apto, viu, galera? Ó, fiquem de olho que eu vou ter o podcast lá da Mundo Apto. Que legal, que bacana. Não, eu acho que hoje, o quanto você pudesse comunicar com o teu público, mostrar quem você é, mostrar a tua identidade, eu acho que hoje a gente vive na era da mídia, e a mídia é fácil, né? Antigamente, qualquer coisa que você tinha que assistir com uma emissora de televisão. Hoje não, você abre um celular aqui e começa a falar. Simplesmente isso, né? Teve alguma regra que você... que está escrito nos livros de liderança, nos jornais, nas cartilhas das faculdades, que você ignorou? Falou assim, eu vou ser uma líder... Você já falou um pouco, né? Mas eu não quero ser igual tal pessoa. Eu prefiro ser do meu jeito. Então, é que é complicado, porque assim, eu nem vejo essas regras, porque eu já tenho o meu formato e tem dado certo. Eu acho que a principal coisa, pra mim, é a credibilidade. Se eu combinar com você, Fernando, que eu vou fazer tal coisa e a gente apertar a mão, pra mim vale o aperto de mão mais do que o contrato. Pra mim vale o que eu combinei, que é caro, o que tá combinado não sai caro. Então, eu acho que tem alguns valores que eu carrego comigo que fez eu chegar até aqui, entendeu? Então, eu tenho um time que gosta muito de trabalhar comigo. Credibilidade. O que mais? Autenticidade. Autenticidade. Você sabe que tem uma coisa é muito, muito interessante, eu já percebi isso. E eu comecei, tempos atrás, tentar hackear o comportamento humano. Porque às vezes você fala assim pro Neymar, como é que você faz esse drible? Como é que você... Porque às vezes o pensamento é tão rápido que ele só faz. Aí você fala para ele ensinar, ele fala, não sei. Eu não sei como ensinar como eu sou, né? Eu acho que a gente tem um pouco disso, né? Às vezes a gente é tão envolvido com o que a gente é, a nossa energia tá tão... Para parar e olhar e falar assim, peraí, como é que eu faço? Como é que eu vou de ponto A ao ponto B e ao C? Como é que eu faço isso, né? Porque é um ponto importante na liderança, né? Isso aí. Sim, mas eu acho que é um pouco... É o meu jeito. Então, é orgânico. É orgânico, porque se alguém falar assim pra mim, não sei se eu vou trabalhar com você ou se o outro que tá me oferecendo mais grana. Eu falo, então você já sabe pelo que você quer trabalhar. Então, vai com ele que tem mais grana, porque eu não entro nessa disputa, entendeu? Tá. Porque eu acho que pra mim, eu sou. Eu sou, não é o que eu vou
te proporcionar, entendeu? Eu sou assim, então você vai ter muito para trabalhar comigo, de aprender um pouco do que eu sou. Então, para mim, assim, é o verbo eu sou. E você tá tendo a oportunidade de trabalhar comigo aqui, de aprender um pouco de como eu sou, para poder fazer uma equipe ser um pouco como eu, entendeu? Então isso, para mim, tem muito valor. Tá. Então, acaba que é orgânico mesmo. Fala assim, eu tô te dando a oportunidade de você aprender um pouco de como eu trabalho para poder passar isso pro time. Que não é algo... Ser quem você é. Que não é algo que não é algo que você vende. E eu também tenho uma coisa. Eu sei que não existe a Suíça, não existe a pessoa perfeita. Eu tenho meus defeitos, como também o líder tem. Só que eu consigo mostrar pra você o que você tem de melhor e o que você não tem de tão bom. Então, o que você não tem de tão bom, eu vou tentar te compensar e te melhorar naquilo, te ajudar. E o que você tem de melhor, eu vou te mostrar pra você evidenciar isso com o seu time. Entendeu? Você sabe que eu entrevistei aqui a Leila Navarro, é uma amiga, uma escritora também, e ela falou que ser humano é um ato de rebeldia. Em épocas de inteligência artificial, você ser humano, ser quem você é de verdade, é até um ato de rebeldia hoje, porque tá todo mundo meio que... né, querendo ser mais digital possível, mais robô. O mais robozinho possível, né? Então, como é que... Você consegue ver isso? Você sente isso no corretor que tá colocando meio que uma máscara? Assim, ó, eu tô tentando... Eu não consigo me expressar, ou como que eu posso perguntar? Não tá conseguindo ser ele mesmo? Mas é isso que eu tento tirar. Eu acho que ela falou uma coisa muito sábia. Porque se eu vejo que você tem esse potencial, por que você tá pagando isso? Você tem isso de melhor. Seja você. Você não precisa ser Maria vai com as outras, porque todo mundo tá na inteligência artificial, todo mundo sabe fazer lead, todo mundo faz... Se você não gosta de ir pra rua, pega isso seu, vai pra rua, continua fazendo seu trabalho. Eu acho que é isso que é o mais interessante do meu trabalho. E não criar um monte de robô. Tá. Entendeu? Tem uma geração nova, X, que já tá pra esse caminho de anúncio digital total, que é legal, que eu apoio. Eu só não quero que a pessoa perca a essência dela, se deu tão certo até agora. Entendi. Entendeu? Você sabe que tem uma coisa que eu costumo falar que, assim, é o tal da forma. A gente é formado e a gente entra numa forma. E essa forma é a forma que a gente vai, às vezes, é formado lá na escola, vai aprendendo certas coisas que vão meio que formatando a maneira da gente agir. E é muito raro, por isso que eu falei, poxa, a Lux é uma potência nesse sentido de você permitir e abrir falar, seja quem você é. Ao invés de falar, tenta se encaixar dentro da minha caixa aqui, né? Que eu acho que essa é uma coisa que precisa hoje o ser humano tentar sair. Desinformar. No sentido de sair da forma. Sim. E né? o ser você é mais diferente do que ser igual a todo mundo. É mais autêntico. Pra mim, eu dou mais valor. Muito bom, muito bom. Andressa, como é que estamos aí de tempo, gente? Mais alguém aqui, alguma pergunta? Vocês têm perguntas aí? Tem perguntas? Todo mundo quietinho? Eu tenho mais uma pergunta aqui para você, que é, existe alguma coisa que você acredita de verdade sobre vendas, liderança e performance que o mercado ainda não está pronto para ouvir? Nossa, que pergunta difícil. Complicado, né? Mas é que tem muita gente... É aquela história que a gente sempre fala. Não tem discurso pronto. Tem muita gente que vem com o discursinho pronto. Né? Vai fazer um motivacional, a pessoa vem com aquelas frases já meio, olha, você pode, você consegue. Tem alguma coisa que você fala assim, né? Você falou agora um pouco, cara, já que você é assim, faz o que você é bom. Eu acho que não diria que não tá pronto pra escutar, porque eu sempre falo isso e as pessoas às vezes não acreditam. Mas assim, eu acredito que se eu pegar você agora, você é um cara que eu tô tentando te contratar, mas você não é do mercado pra ser um corretor. Eu vou perceber em você quais são os seus diferenciais, no sentido de mesmo de valores. E aí eu te coloco com uma pessoa para te gerir, um gestor, que seja parecido com você. Então, ainda é aquela coisa que eu tô falando da pessoa ser. Então, se eu vejo que você tem um perfil que é mais... Porque tem as pessoas... Às vezes tem pessoas muito inteligentes que ficam só servem pra ficar ali atrás do computador, muito inteligente, mas não tem a mesma... Então, ele tem que estar com um gerente que seja proativo, que vai pra mesa, que fale por você. Porque às vezes a pessoa... Se complementa. Exato. Então, isso é algo que eu ainda faço e que eu consigo entender que você tem esses atributos e coloco com alguém que complementa.
Então, não é que as pessoas não estão querendo ouvir, é que eu faço isso há muito tempo. Só que as pessoas não querem fazer, de repente. É mais fácil pegar esse aqui, vamos pegar esse bolo todo e colocar com aquele ali. E não entender, é um a um, entendeu? Como eu falo, cada um é um DNA. Então, às vezes, não tá com a paciência de pegar um por um e separar, entendeu? E colocar com quem for melhor, porque dá mais trabalho. Sim. Tem um dito aí do mercado que diz que as pessoas contratam pela parte técnica, mas são demitidas pelo comportamento. Se você coloca uma pessoa super talentosa, talvez num grupo errado, num time errado, que não vai fazer com que aquele talento floresça, o comportamento muda. Aí ela começa a se sentir desmotivada, vai trabalhar meio que, né? Baixo astral, meio... Pô, essa pessoa é tão boa, por que não... Aí você perde, às vezes, uma potência que poderia ser uma surpresa boa, porque você não soube. Mas, assim, eu também erro às vezes. Eu também acaba com o nosso tempo, eu também acabo, às vezes, pegando ali, não tendo esse tempo de selecionar eu mesma e acabo passando. Mas aí eu tenho a percepção de antes de eu perder, falar, vamos tentar recuperar pra te colocar em outro time. Legal. Mas eu acho que tratar o ser humano um a um, indivíduo, sozinho, eu acho que é esse o grande diferencial. Mas é o caminho oposto, que é todo mundo assim. Todo mundo aqui, quem aqui na sala faz anúncio, quem aqui já é do digital, isso. Então, vamos contratar esse e os outros não, entendeu? Tá. Então tá muito no automático. Pergunta final pra você. Geralmente eu gosto de fazer essa pergunta que é: daqui a muitos anos, quando você for seu último dia de vida, que mensagem você gostaria de deixar para posteridade, para quem fica, falar assim, quem foi a Andressa Carnevale Lux? Eu quero escutar como eu já escuto, graças a Deus, que eu mudei a vida de muitas pessoas. Foi por causa dela que mudei de vida, foi por causa dela que mudei de vida. Esse legado. Saber que eu participei na mudança de vida de muitas pessoas, não só financeira, de mentalidade, de amor ao próximo, de empatia. Acho que é principal. É isso que eu gostaria. E eu tô muito contente de estar na Mundo Apto, porque essa decisão, né, de sair da Cury para ir para Mundo Apto foi a melhor decisão que eu tive aí de trabalho, porque eu tô muito bem recebida, tô muito feliz, tô podendo cuidar de pessoas, colocar um pouquinho do meu DNA ali. Eu tô muito contente com a minha chegada, com a minha recepção. Pô, bacana, do Edu, do Jean, obrigada, Edu, Jean, Pauderley, Antônio. Show. Fala tuas redes sociais pro pessoal te seguir, né? Conhecer o teu Instagram, conhecer o teu LinkedIn, né? Você tem site já ou vai voltar com o blog daqui a pouco? Blog não, né? O podcast. Fala aí dos próximos projetos. Vou fazer um podcast. Tá. Vou colocar meu blog no ar. Mas, assim, o principal que eu uso muito é o Instagram. Andressa Vale, com 2 S e 2 L's e arroba não. Andressa Vale no Instagram. E aí, se você quiser uma oportunidade aí de trabalho também, vem trabalhar com a gente. Show de bola. Maravilha, Andressa Lux. Obrigado, obrigada foi a você, ótimo. Fernando, adorei. Adorei. Muito bom. O que vocês acharam aí? A gente ficava aqui mais tempo, né? Eu fico batendo papo que eu gosto, né? Então, gente, mais uma vez agradecer ao Estúdio Kaan também, pelo suporte aqui, pelo patrocínio aqui. E daqui a pouco a gente se encontra no próximo episódio do Fala Atrevido Podcast. Tchau, obrigada, Kaan.